Continuando o assunto que a gente viu no vídeo passado, agora a gente vai passar desse breve histórico de computadores para entender um pouquinho como ele funciona. Isso daqui é um tipo de microcontrolador ou microprocessador bem simples. Ele vem do nome inglês Simple as Possible, ou seja, é uma ideia, ele é apenas didático de como funciona um computador. Aqui são os blocos. Como a gente já disse, tudo o que o computador vai processar, ele fica na memória. Aqui nós temos uma memória RAM, memória de acesso aleatório. A essa altura, acredito que todos já lembrem o que é uma memória RAM. Tudo que ele vai fazer está aqui. Então, ele vai fazer determinada posição, está lá. Primeira posição da memória é a primeira coisa que ele vai fazer. Ou seja, eu vou ter que pegar essa informação da memória RAM e colocar no registrador de instruções. Aí o registrador vai saber o que tem que fazer. Opa, chegou essa instrução, eu vou executá-la. Um exemplo simples, eu tenho que somar dois números. Eu coloco nas posições 15 e 16 da memória. Então eu vou lá e vou no meu programa, como que vai ser? A primeira posição é, pegue o número da posição 15 da memória e jogue no acumulador A. Então ele vai pegar essa instrução, vem daqui, o contador de programa, né? O meu programa tem que começar na posição 1. Avisei, memória RAM, manda a informação que está na primeira posição. A informação da primeira posição é ler a posição 15 da memória. E manda essa informação para onde? Acumulador A. Segunda posição da memória é a posição 16, pegar o número 16 da memória, o número da posição 16 da memória e jogar no acumulador B. Então, posição 2, memória RAM. E registrador, pegue a posição 16 da memória e jogue no acumulador B. Aí, isso vem para cá, vem para a posição 16 da memória, jogou no acumulador B. Próxima instrução, some os dois. Ou seja, esses blocos aqui é que vão fazer o meu computador funcionar. Olha aqui nossa ULA. Como é que eu somo dois números? Aqui. Como é que eu comparo se dois números são iguais? Se um é maior ou menor que o outro? É a ULA. Como é que eu faço uma AND? É tudo aqui na ULA. E a informação, quando está pronta, ela tem que estar disponível para a pessoa. Então, eu tenho que ter a saída. Isso aí é que vai vir para o display que o usuário vai enxergar. Ok? Aqui são as instruções, como eu falei para vocês, ou seja, eu vou carregar o acumulador A com determinada posição da memória, add soma, subtrai, e são algumas instruções simples para vocês conhecerem. As instruções elas são executadas em etapas. Vejam que quando chega a informação, né, posição 1 da memória. Ei, carregue a posição 15 da memória no acumulador. Ou seja, eu chegou a instrução, que é, ele pegou a instrução que estava na memória e jogou para cá. A gente chama isso de fetch, ou busca da instrução. Depois tem a execução, que é pegar a posição da memória e jogar para cá. Então, são as duas etapas da execução de uma instrução. À medida que isso vai evoluindo, a gente tem outras opções. Na literatura tem o SAP 2 e tem o SAP 3. Não é objetivo daqui entrar nesse nível de detalhe, mas veja que o SAP 2 já tem muito mais possibilidades. Além do acumulador, eu tenho uma ULA, a ULA tem flags, isso vocês devem estar estudando em programação. Um tipo de flag, se o número é par ou ímpar. Ok? Tem um bit que diz, esse número é par, esse número é ímpar. Outro tipo de flag que a gente viu em eletrônica digital. Esse número é positivo ou negativo? Lembram lá do bit de sinal? Ok, isso é uma flag. Nós temos um registrador temporário e outros registradores que eu posso utilizar. Não vou detalhar aqui, mas a ideia, isso aqui é um diagrama de blocos de um microprocessador básico. No SAP 2 nós temos o 8086. Para quem não sabe, 8086 é o tataravô dos processadores de computadores atuais. A partir do 8086 veio o 286, 386, 486, Pentium, que foi evoluindo Pentium para o Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. E daí vieram os Core 2 Duo e aí veio os Core
alguma coisa, Core 3, Core 5, Core 7, por aí vai. Esse daqui é o primeiro. Não tinha muita coisa. Ele tem, mas veja que mais uma vez eu tenho uma ULA aqui, eu tenho 2 barramentos. Isso aqui é importante, como ele tem 2 barramentos, ele pode buscar um dado na memória e enquanto ele executa uma unidade, ele já busca outra coisa na memória. Então ele consegue, entre aspas, como eu tenho 2 barramentos, ele não precisa esperar uma instrução estar totalmente executada para buscar a próxima. À medida que ele está executando uma, ele já está buscando a próxima que ele vai executar. Quem for estudar computação vai ver isso com mais profundidade. Para a gente finalizar esse conhecimento, eu queria que vocês soubessem o que é um pixel. Sempre que você vai desenhar alguma coisa na tela de computador, ele utiliza vários pequenos pontos. Cada ponto desse aqui, que pode ter várias cores diferentes, a gente chama de pixel. Aqui eu tenho 2 exemplos da letra A desenhada em 2 resoluções diferentes. Na da esquerda, ele utiliza menos pixels. Aí você vê que ele está muito mais quadrado do que o da direita, porque a resolução é maior. Então, quando você fala em resolução, esse celular é Full HD. Se ele é Full HD, significa que ele tem, no mínimo, 1920 por 1080. Então, ele tem esse tanto de pixels, 1920 vezes 1080. A maioria dos celulares hoje é Full HD+, ou seja, ele tem 1080 pixels de altura, porém a largura é maior do que 1920. Então, cada pontinho desse aqui é um pixel. Ou o processador vai ter que processar. Esse pixel aqui ele vai ser branco. Aqui, por exemplo, esse aqui é branco. Esse daqui é preto. Então, a 60 vezes por segundo, ele tem que pegar e desenhar cada pixel desse aqui. Geralmente os celulares são 60 Hz. Para ser 120, eu teria que fazer isso 120 vezes por segundo e assim por diante. Por que eu estou trazendo isso aqui? Eu vou tentar mostrar para vocês, de forma bem simplificada, como que a gente utiliza o que a gente chama, a primeira linguagem de programação que a gente chama de Assembly, é código de máquina. Eu não vou estudar Assembly de 8086 com vocês aqui, mas eu trouxe um programa simples aqui só para vocês entenderem quanto trabalho isso dá. A ideia é que eu use o processador para desenhar um retângulo pequeno. Digo mais, a tela que eu tenho aqui é uma tela de 320 por 200 pixels. Não sei se vocês conhecem, mas eu acho que a maioria deve conhecer o Galaxy Pocket. A resolução do Galaxy Pocket era aproximadamente isso daqui. Então vocês estão vendo quão pequena e quão poucos pixels tem essa tela. Eu vou desenhar um retângulo de 10 pixels de largura por 5 de altura. Então eu já estou dizendo bem aqui, olha, aqui eu estou organizando o meu programa, isso você já deve estar aprendendo em linguagem de programação. Eu estou dizendo que o meu programa ele começa na posição 100 da memória. Então o cara já reservou, olha, esse programa aqui ele começa na posição 100 da memória. Cada linha dessa aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, na hora que começar o programa, ele gasta uma posição de memória. Então vamos lá. A largura, 10, ou seja, ele está dizendo, olha, essa letra aqui é igual a 10. Essa letra aqui é igual a 5. E aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar 0 nessa posição daqui da memória. Aí depois eu vou mover isso daqui para este aqui. Vou começar a desenhar a linha de cima. Vou mover para esse registrador aqui 100 mais W, ou seja, eu vou fazer minhas colunas. Lembram que são a largura são 10 pixels, então eu vou precisar de 10 posições da memória, ou seja, eu já tenho que garantir que 10 posições da memória vão ser a largura. 20, né? Eu vou pegar isso daqui e jogar nesse outro registrador. Aqui são cada nível, né? Eu vou ter que fazer isso uma quantidade de vezes. E por isso eu vou ter que... Tem toda uma etapa aqui. 20, eu vou jogar em DX. 15, eu vou jogar em AL. E aí eu vou finalmente colocar isso daqui, né? Isso aqui é uma cor que eu vou colocar nessa posição aqui que vai ser o pixel. Ok?
E eu vou fazer isso aí, já que meu programa tem 10 colunas, eu vou ter que fazer isso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quando chegar em 0, ele terminou de desenhar a linha de cima. Ou seja, ele pegou cada pixel e colocou uma cor em cada um desses pixels. Linha de baixo é semelhante. Ok? Linha da esquerda, linha da direita. Para finalizar, eu vou pegar, terminei de desenhar tudo, aí eu vou voltar para o modo texto. Então eu peguei e desenhei um retângulozinho pequeno na tela. Ou seja, esse trabalho todinho aqui é um programa que desenha um pequeno retângulo de 10 por 5 pixels. Então, a linguagem Assembly ela é bem complexa. Por isso que a gente desenvolveu, por isso que foram desenvolvidas outras linguagens de programação. Só para citar uma linha, nós temos a linha da linguagem C, que eu acredito que você esteja aprendendo a programar, C++, Java, que são linguagens muito mais próximas dos usuários e que são mais fáceis de programar. Então, a ideia do computador é um dispositivo que executa várias funções diferentes com uma pequena alteração no programa ou mesmo no mesmo programa. Você tem, por exemplo, o navegador de internet. Você pode usar para digitar um texto, pode usar para jogar. Então, o mesmo programa pode executar funções diferentes. Ok? A ideia do computador é justamente essa. Eu posso fazer coisas diferentes. Eu posso pegar e utilizar um barco para voar? Não, o barco ele tem uma função. O computador não, eu posso usar o computador para jogar, eu posso usar para fazer uma planilha eletrônica, posso usar para fazer um cálculo balístico, matrizes e por aí vai. Desde que eu o programe. Com isso, nós terminamos esse primeiro vídeo, que é a introdução. A aula que vem, a gente continua.